Muito bom dia a vocês, ouvintes e assinantes da Alta Conexão e também da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho do ano de 2026, e esse é o nosso resumo esportivo entrando no ar para você. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir acessando a Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo, pelo nosso streaming Rede Gama NGT e também na nossa loja de aplicativos. Você vai lá e digita Rede Gama NGT e vai ter na palma da sua mão o melhor conteúdo da TV a cabo brasileira. Um dia muito triste para todos nós, torcedores do futebol brasileiro, onde todos esperávamos agora estar falando de uma vitória do Brasil. Somos obrigados a comentar e até lamentar a partida de ontem. 1 para o Brasil, 2 para a Noruega. O resumo esportivo vai levar para você o nosso pensamento, aquilo que a gente imagina ser o que aconteceu não só na partida de ontem, mas em todo esse período da seleção brasileira. Vamos falar então do jogo de ontem. O Brasil entrou em campo com uma formação, na minha opinião, que eu não concordo. É a entrada do Gabriel Martinelli no meio de campo, apesar de ele inicialmente estar fazendo uma boa partida, não condizia com aquilo que a seleção queria para o seu jogo. O Brasil começou e terminou a partida deixando a bola nos pés da equipe norueguesa, tentando jogar de uma forma reativa, de uma forma meio europeia, assumindo que, tecnicamente, a equipe norueguesa era mais impositiva, do que a equipe brasileira. Isso surgiu efeito no começo, quando o Brasil começou com 2 ou 3 bons contra-ataques em alta velocidade, até que surgiu o pênalti. Pênalti claríssimo no Matheus Cunha. Foi colocado para bater o jogador Bruno Guimarães. Eu conheço o Bruno Guimarães desde quando ele começou a se formar, desde a base do Audax até no Atlético Paranaense. E ele nunca foi um exímio cobrador de pênaltis, muito pelo contrário. Um jogador que as pessoas não curtiam muito ele bater pênaltis. Mas, na Premier League, ele bateu 3 pênaltis e converteu os 3. E segundo o Ancelotti disse na entrevista coletiva, ele era um dos que estavam em campo, um dos que tinham melhor aproveitamento. Ele foi lá, bateu. Na minha opinião, bateu muito mal, bateu como todo goleiro gosta, a meia altura, ou seja, na altura do braço do goleiro, e o goleiro acabou defendendo o pênalti. A partir daí, o Brasil, que estava crescendo na partida, acabou sentindo o gol. Não adianta falar que não sentiu, que sentiu. Qualquer equipe sente uma perda de pênalti numa Copa do Mundo, num jogo de mata-mata. Então, foi isso que aconteceu. O Brasil continua tendo oportunidades. A Noruega pouco jogava no primeiro tempo. O centroavante Haaland, na primeira etapa, praticamente inexistiu. E o Brasil foi indo, e a partida se encaminhou para um 0-0 no primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo, as equipes sem grandes alterações, e o Brasil mais recuado ainda, mas deixando a Noruega jogar bola. Numa das transmissões de TV ontem, o narrador, com muita felicidade, não sei se foi o narrador ou foi o comentarista, disse assim de um jogador norueguês: ele anda em campo. Aí eu comecei a olhar. Os jogadores da Noruega andavam em campo e o Brasil não conseguia fazer a marcação que tinha que ser feita. Você não pode deixar o outro time ficar com a bola sem que você agrida, sem que você marque. Se você não recupera a bola, você jamais vai chegar no gol. O Brasil promoveu a primeira alteração, na minha opinião, uma alteração muito bem feita pelo Ancelotti, a colocação do Endrick, um centroavante ousado, um centroavante que vai para cima, que vai para dentro da área. Primeiro lance, ele perdeu um gol tão fácil, na minha opinião, como bater um pênalti. Isso abateu o jogador Endrick. Ele perdeu um gol muito simples de se concretizar. Até aí, o Brasil ainda tinha, entre aspas, aquele famoso jogo controlado. Quando veio
a substituição, as entradas de Danilo Santos e Neymar, as saídas do Ryan, que fazia uma função muito boa pela direita, auxiliando o Danilo, o veterano Danilo, jogador improvisado, jogador que não tem mais nenhuma condição de vestir a camisa da seleção brasileira, está lá porque não tem outro, e o Ryan vinha ajudando muito o Danilo na sua peça defensiva. Sacou o Danilo, colocou o Neymar, puxou o Endrick para a ponta direita e, na minha opinião, destruiu a equipe brasileira. O que aconteceu? O Endrick é um centroavante, colocado aberto pela direita, ele não acompanhou mais o lateral. Neymar fez com que a equipe jogasse com 10. Na minha opinião, a entrada do Neymar, o Brasil jogou 10 contra 11. Se 11 contra 11 já estava difícil, imagine em 10 contra 11. E foi o que aconteceu. Um cruzamento da esquerda, onde o lateral não foi acompanhado pelo atacante brasileiro. Os zagueiros brasileiros não conseguiram controlar o Haaland e ele abriu o placar, fazendo 1-0. O Brasil ainda teve tempo de se recuperar, colocar a cabeça no lugar, mas já não tinha mais muito futebol para isso. Neymar tentou e não conseguiu fazer absolutamente nada. E como a gente previa, o Neymar em campo, o Brasil jogando com a menos. É só olhar o time do Santos. O Neymar em campo, o Santos estava numa situação muito ruim na tabela. O time do Santos melhorou muito com a saída do Neymar, afinal de contas passaram a jogar 11 contra 11. A gente tem que entender que o futebol moderno não permite mais uma equipe que tenha um jogador que não marque, que não corra, que não cumpra as suas funções de marcador. O que aconteceu no final? Haaland dominou uma bola pela meia esquerda, sem nenhuma marcação, e acabou chutando, fazendo um belo gol num chute forte de esquerda. A Noruega abriu 2-0, o Brasil passou, foi pelo desespero, e o Neymar ainda teve a oportunidade de embater um pênalti, fazer 2-1. E aí o menino Ney, o mimado menino Ney, ao invés de correr para dentro do gol, pegar a bola embaixo do braço e levar correndo para o meio de campo, não. Ficou dando risada e batendo boca com o goleiro norueguês. Ou seja, uma atitude pífia, desculpe a palavra, uma atitude ridícula deste mimadinho jogador brasileiro. Volto a dizer, esta é minha opinião, longe de eu querer que isso seja uma verdade. O Brasil reduziu a diferença, 2-1, e a partida foi encerrada com os noruegueses mantendo a sua invencibilidade contra a equipe brasileira. Terra arrasada? Não, não é terra arrasada. O mesmo Ancelotti que contra o Japão fez alterações e virou o jogo, ontem, contra a Noruega, ele teve uma atuação muito ruim à beira do gramado, escalando o time, na minha opinião, de uma forma errada, trocando de uma forma errada e, desculpe a palavra, morrendo abraçado com o menino Ney, com Neymar. Morreu abraçado com Neymar, errou ao levar, errou ao escalar, errou a colocar em campo numa partida que exigia um futebol tão intenso como o de ontem. Nosso resumo esportivo no seu primeiro tempo vai ficando por aqui. A gente volta já já com o tempo extra, o nosso segundo tempo, falando mais sobre Copa do Mundo e de Gama MGT, sempre com você. Voltamos com o nosso segundo tempo, o segundo tempo do nosso resumo esportivo. Afinal de contas, a Copa do Mundo, na minha opinião, uma das melhores Copas do Mundo, tecnicamente falando, que eu já vi. Eu acompanho a Copa, eu lembro de Copa do Mundo desde 1970, e esta Copa mostra os protagonistas, a Copa dos artilheiros, a Copa dos grandes jogadores. E, só para encerrar o ciclo da seleção brasileira, quais são os grandes jogadores brasileiros da atualidade? Eu só posso dizer sobre o Vinícius Júnior, e a gente sabe que mesmo no Real Madrid ele some em determinados momentos, a seleção brasileira também. Bom, vamos falar de Copa do Mundo. As quartas de final da Copa tiveram início com duas partidas jogadas no sábado. O Canadá
O anfitrião se despediu da Copa perdendo para Marrocos por 3-0. A equipe marroquina, que na primeira partida da Copa do Mundo fez um ótimo início de jogo com o Brasil, poderia ter aniquilado a equipe brasileira no primeiro tempo, mas acabou ficando no 1-1. A equipe de Marrocos, que na última Copa do Catar chegou nas semifinais, nesta Copa já é quadrifinalista, ou seja, já está entre as 8 melhores equipes da Copa do Mundo. Venceu com tranquilidade por 3-0, impôs o seu bom futebol e classificou-se para a sequência da Copa. Canadá conseguiu chegar onde ninguém imaginou que fosse chegar e sai como vitorioso depois de uma boa organização, pelo menos falando na parte canadense. No outro jogo de sábado, numa partida que todo mundo brinca, e foi a La Libertadores, e foi realmente uma Libertadores da América jogada nos Estados Unidos. França e Paraguai, 1-0 para a França, num resultado que acabou sendo justo, num pênalti, na minha opinião, muito bem marcado pelo VAR, houve a falta no jogador francês, a França bateu por 1-0, e o Paraguai, que distribuiu pancadas o jogo inteiro, fazendo faltas, agarrões, aquelas cotoveladinhas leves. É triste falar de cotovelada leve, mas houve agressõezinhas leves, aquele esquema de Libertadores, onde eles fazem tudo aquilo e o árbitro acabou não vendo. O mais engraçado da partida, a França venceu por 1-0, a França menosprezou a equipe paraguaia depois que o jogo acabou, só que a equipe paraguaia não teve um único cartão amarelo. Bateram o jogo inteiro, bateram agressão, provocação e etc. E o que aconteceu? Apenas os franceses foram amarelados. Final da história, o que vale mesmo é a classificação, e os franceses, mesmo com a sua, a gente pode chamar aquilo de uma certa arrogância dentro do campo, são hoje os melhores do mundo. A seleção francesa hoje é a melhor seleção do mundo. Ah, vai ser campeão mundial então? Não, claro que não. A Copa do Mundo é decidida em 90 minutos. Vamos usar a seleção brasileira. O técnico Ancelotti errou na partida contra a Noruega e colocou mal a equipe brasileira e a Noruega ganhou. A França pode ter um dia ruim, pode ter uma ou outra substituição errada do Deschamps e a equipe pode perder. Na minha opinião, é a grande favorita? Sim, é a grande favorita, joga o melhor futebol, mas, como diria o mestre Carlos Alberto Parreira, o campeão da Copa do Mundo apenas define a equipe que melhor jogou aquele mês de Copa do Mundo e não obrigatoriamente seja a melhor equipe do mundo. Seguindo ainda nas quartas de final em jogos realizados, ontem à noite, perante um estádio Azteca absolutamente lotado, 2 para o México, 3 para a Inglaterra. Um jogo eletrizante, onde os ingleses, que são vistos como jogadores frios, assumiram uma partida com muita intensidade. O Jude Bellingham finalmente estreou na Copa, fez 2 gols e comandou a vitória do English Team. Realmente um jogo frenético, muito bem jogado, e os mexicanos se despedem da Copa do Mundo com muita alegria, com muita felicidade. A torcida celebrou a eliminação do México. Ninguém queria isso, mas a gente tem que dizer que o futebol inglês foi melhor do que o futebol da equipe mexicana. Já temos 2 partidas de quartas de final definidas: França e Marrocos, Inglaterra e Noruega. São 2 partidas que prometem muito no decorrer desta semana. Ainda temos 4 partidas de oitavas de final a serem realizadas. Portugal e Espanha fazem, na minha opinião, o jogo mais esperado da Copa do Mundo.